Olá, irmãos, boa tarde. Estou um pouquinho antes do horário combinado, que são as 20 horas, retornando ao nosso estudo de Umbanda, considerando que mais tarde eu vou estar impossibilitado de estar online, porque o local onde eu vou estar não tem cobertura de 3G e nem de Wi-Fi. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Adriano Vargas, sou sacerdote de Umbanda e dirigente do Templo Escola Aranauã, com sede em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Nós temos um ciclo de estudos sobre doutrina, teologia de Umbanda e a nossa religião de um modo geral. Hoje nós estamos, então, disponibilizando o 24º encontro, onde, um pouco diferente, nós vamos falar sobre um tema que não diz respeito de modo direto à doutrina e à teologia de Umbanda, mas é algo mais comportamental, é algo mais de fazer com que a gente pense sobre determinados conceitos antigos até dentro da nossa sagrada Umbanda. Nesse sentido, o tema que eu quero propor hoje para a nossa reflexão é a relação existente entre a Umbanda e o dinheiro. Tudo que se fala quando se fala em dinheiro dentro da nossa religião, da Sagrada Umbanda, sempre vem de imediato aquelas normas de culto que foram ditadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, dentre as quais é a de que os atendimentos seriam e devem ser gratuitos. Vamos ampliar esse assunto para compreender exatamente o que pretendeu o nosso amado e sagrado Pai Caboclo das Sete Encruzilhadas em relação a esse tópico, a esse ponto. Para a gente talvez fazer uma certa mudança de comportamento, uma mudança de pensamento em relação a este e outros vários aspectos. Aliás, é algo que eu estou me propondo agora, me ocorreu agora, nós criar uma série de vídeos falando sobre outros temas mais comportamentais, que não digam respeito à doutrina e à teologia. Bom, está correto um dirigente, um sacerdote Umbanda, realizar cobranças durante os seus atendimentos ou nos trabalhos caritativos que são prestados? Vamos separar. Uma coisa é a cobrança de qualquer valor em dinheiro pelos trabalhos de atendimento caritativos realizados pelos guias em dias de sessão. Esse é um aspecto que, do meu ponto de vista, a cobrança realmente não se coaduna com o princípio ou os princípios harmônicos que regem a nossa religião. Na medida que sim, é uma religião que presta a caridade através dos espíritos. Nesse sentido, é importante que a gente compreenda que, de fato, os atendimentos caritativos ocorridos com os guias espirituais não podem ser cobrados. Mas muitas vezes a gente se pega pensando alguns tópicos, alguns temas, e que a gente reflete se deve ou não dar uma ampliação tão grande a esse assunto. Não raras vezes, melhor dizendo, nós temos casos em que dirigentes, sacerdotes de Umbanda, administram os seus templos com recursos próprios. Tenho para mim que um sacerdote ele não é obrigado a manter a egrégora, manter todo o templo com recursos únicos e exclusivamente seus. É importante que o grupo se envolva neste objetivo, inclusive, de facilitar ou contribuir para que os trabalhos continuem sendo realizados e que dessa forma se conscientizem que é obrigação da comunidade contribuir de alguma forma, de alguma maneira, para que este templo permaneça aberto e praticando a caridade da forma que o Caboclo das Sete Encruzilhadas estabeleceu na sua manifestação mediúnica no dia 16 de novembro de 1908. Eu digo isso porque constitui, me parece, eu tenho esse sentimento, que constitui uma espécie de dogma dentro da Umbanda que não se pode falar em dinheiro, né, quando se fala em religião. É obrigação, deixe no comentário, é obrigação do sacerdote
prover o templo em todos os seus aspectos materiais, religiosos, com recursos únicos exclusivamente próprios, reflitam. É obrigação do sacerdote compartilhar o conhecimento que ele adquiriu durante longo tempo na sua própria formação e preparação sacerdotal. É caso em que ele adquiriu livros, ele fez vários cursos dentro da própria religião e até mesmo dentro de outros segmentos, como por exemplo a magia divina, que hoje está cada vez mais inserida dentro da Umbanda. Não seria possível o dirigente, o sacerdote ou qualquer praticante de Umbanda ver-se ressarcidos das despesas que ele tem para a manutenção do seu templo? Ou das despesas para a organização em termos estruturais de um curso que ele vai ministrar dentro do seu terreiro? Ou ainda, remunerar-se por esse serviço? Remunerar-se no sentido de considerarmos que este médium, este dirigente, ele investe o seu tempo, investe os seus recursos, né? Muitas vezes para elaborar um curso com vários meses, às vezes até mais de ano, um curso de preparação sacerdotal, demora em média, no mínimo 3 anos. Então a questão e a pergunta que nos salta à mente devemos sim separar o que é cobrança de atendimento com outras necessidades? É comum nós termos notícias de dirigentes de tendas, de terreiros que solicitam ajuda, contribuição espontânea da consulência para a manutenção do templo, que a maioria dos terreiros de Umbanda hoje, nós sabemos, são os templos são edificados em prédios alugados. Dessa forma, existe a necessidade de pagamento de aluguel, pagamento de água, pagamento de energia elétrica. Isso que eu não estou considerando e falando os elementos ritualísticos que isso todo dia é necessário comprar. São velas, são pedras, são ervas, é defumação, é carvão, é álcool gel, e vai. Nesse estado de coisas, não seria interessante nós umbandistas revermos talvez alguns conceitos? Vejam que eu não estou falando na cobrança dos atendimentos caritativos, não. O guia em terra incorporado no seu médium, absolutamente eu sou contra essa cobrança. Mas existem muitos irmãos e irmãs por aí que quando se deparam como, por exemplo, uma solicitação de ajuda, uma contribuição espontânea para a manutenção do templo, ou a cobrança de um curso, ou se não puder contribuir em dinheiro, mas que auxilie com um pacote de velas, um pacote de ervas, eles acham que isso está errado porque, ora, esse pai de santo, ele está cobrando e não pode ser cobrado, deve ser tudo gratuito. Dia desses eu ouvi um vídeo do irmão Renato Chalian, de São Paulo, sacerdote umbanda também, e ele colocou muito bem, e isso me marcou, que o umbandista ele deve descer dessa cadeira de coitado. Existe um pensamento de que todo umbandista ele deve ser pobre, ele deve ser coitado, ele deve ser uma pessoa humilde, ele não pode ter o seu carro do ano, quem sabe, não pode ter a sua casa, não pode morar bem, porque a Umbanda é uma religião de humildes. Sim, é uma religião de humildes, é uma religião simples, e eu prezo muito em relação a isso. É uma religião de simplicidade, mas não se tem uma exigência de que o umbandista precisa ser miserável. Ele precisa passar necessidade. Imaginem os irmãos, aqueles que largam todas as suas atividades para se dedicar única e exclusivamente à Umbanda, atendendo
outras pessoas, mantendo muitas vezes o terreiro na sua própria casa. Esse irmão, essa irmã não tem nenhuma outra fonte de renda e ele resolve fazer um curso no seu terreiro e cobrar por esse curso. Porque ele vai ter apostilas, ele vai ter certificado e afinal de contas vai consumir água, vai consumir luz. Ele é criticado. Ele é criticado porque dentro da Umbanda não se pode cobrar. Nós temos uma situação também que essa pessoa se dedica única e exclusivamente à Umbanda, abandona. Nós temos inúmeros exemplos, isso está cada vez mais frequente na Umbanda, quando nós presenciamos umbandistas, principalmente dirigentes, abandonando todo o seu trabalho para se dedicar exclusivamente à religião, para poder desempenhar essa função bem. Esse dirigente não poderia, por exemplo, ao fazer atendimentos, eu estou falando no médium, não no guia, atendimentos particulares de pessoas que buscam ele para um aconselhamento espiritual, uma consulta de algum problema que a pessoa eventualmente tenha e que muitas coisas se pode resolver através de um diálogo, de conscientização de que a pessoa também é responsável por tudo aquilo que ela está passando. Eu não estou dizendo que isso é certo e nem estou querendo estimular esse tipo de prática, mas sim colocar situações para a nossa reflexão. É preciso que o umbandista então viva numa situação de miserabilidade? Raciocinem que nós temos outras religiões, eu vou citar duas apenas, o cristianismo, a Igreja Católica, e os evangélicos. Os padres e os pastores, respectivamente, a maioria dele, a grande parte, eu não acho que está errado, eles vivem às custas da comunidade que mantém aquela igreja, mantém aquele templo, e a própria manutenção dele, do pastor e do padre, é feita pela igreja, é feito pelos evangélicos, pelos irmãos que mensalmente contribuem com o seu dízimo. Está errado isso? Está errado remunerar ou possibilitar que determinada pessoa, médium, dirigente, possa se dedicar integralmente à religião e dessa forma poder sobreviver dela? Eu não estou falando, volto a dizer, dos atendimentos caritativos prestados pelos guias de Umbanda em terra. É algo para a gente pensar, porque existe algo muito fechado dentro da Umbanda, alguns conceitos inquebráveis, e este é um deles, de que nada pode ser cobrado. Todos nós, no nosso dia a dia, a gente se aperfeiçoa em algum tipo de conhecimento, e esse conhecimento serve para a gente e serve para as outras pessoas que, porventura, a gente se relaciona. Dentro da Umbanda não é diferente. O dirigente, o sacerdote de Umbanda, ele investe seu tempo, investe seus recursos, com a finalidade de se aperfeiçoar e ter, eu vou ser redundante agora, ter recursos mágico-religiosos para poder lhe auxiliar no seu sacerdócio, enfim, tudo aquilo que ele faz na ajuda das pessoas que lhe procuram. Mas o sacerdote é muito mais, o dirigente, ele é muito mais do que simplesmente incorporar um guia. A missão de um dirigente e de um sacerdote, ela abrange também a direção, o acompanhamento dos médios da sua corrente, dos filhos espirituais, orientando-os para que eles tenham uma prática saudável. Estaria então o médium, o dirigente, enfim, impossibilitado de fazer qualquer tipo de cobrança por atendimentos que não digam respeito diretamente à participação de um guia espiritual? Ele receber na sua casa, receber no terreiro pessoas que a todo momento lhe procuram para buscar um aconselhamento, buscar uma orientação dentro do contexto religioso umbandista?
isso não seria permitido, nós precisamos então ter uma situação em que o dirigente, o sacerdote, o umbandista precisa sempre estar sempre numa situação de penúria e muitas vezes sem condições psicológicas, mentais e físicas para poder prestar caridade. Isso é algo que eu não estou acusando de certo ou errado, mas estou querendo com isso que todos nós façamos uma reflexão a esse respeito. Voltando de outras religiões que fazem a cobrança de dízimos e ainda cobram doações por fora, e a maioria dos religiosos, dos católicos, dos umbandistas, paga isso porque sente que sentir-se-á mais próspero contribuindo com a sua comunidade, com a sua igreja. A Umbanda não pode? Não é possível que a comunidade que frequenta determinado terreiro auxilie na manutenção desse templo de forma que ele continue aberto, atuante, para continuar ajudando a todos? Será? Então é algo para nós pensar. O umbandista está a todo momento realizando preparações, cursos de preparação sacerdotal, cursos de magia divina, para ter instrumentos e recursos à sua disposição para poder se proteger e proteger ao próximo, auxiliar o próximo para que essas pessoas também possam, de certa forma, sentir-se bem. Qualquer contribuição nesse sentido não seria permitida? Eu já ouvi dizer que, ora, se o pai de santo, se nós pudéssemos usar essa expressão ainda no nosso atual contexto, o pai de santo, se ele se propôs a ser um dirigente, se ele se propôs a abrir um terreiro, ele deve se virar, ele deve manter o seu terreiro com recursos próprios. Eu tenho que não. Eu acho que a comunidade toda deve contribuir para essa prática, esse tipo de prática. Então é algo que nós devemos pensar, gente, na relação de dinheiro com a religião. É algo que nós devemos desmistificar. Ah, Adriano, mas o pai Zélio de Fernandino de Moraes, ele não cobrava nada, e eu acho que tá correto não cobrar nada. Estou falando em contribuições voluntárias, cobrança de curso, eventualmente, alguma coisa assim nesse sentido. Pai Zélio não cobrava nada e muito mais do que isso, ele recusava qualquer tipo de ajuda financeira para a manutenção da casa. Vamos analisar o contexto de tudo isso. 1908. Era Vargas. Comparando-se esse cenário de 1908 com a situação que nós vemos hoje em 2017. Será que a Umbanda não precisa evoluir também, junto com o tempo? O mistério de Mãe Logunã. O tempo voa, o tempo anda, ele jamais estará estagnado. Será que a Umbanda não pode evoluir nesse sentido também, de nós termos bons sacerdotes, bons umbandistas, vivendo da religião e com ela auxiliando o maior número de pessoas que puder? Eu no terreiro eu não cobro nada. Uma vez por mês, às quintas-feiras, normalmente na última quinta-feira do mês, eu faço um curso, uma palestra, um workshop sobre determinado tema dentro da Umbanda. E é totalmente gratuito. Podem comparecer simpatizantes, umbandistas, não umbandistas, evangélicos. O terreiro está com as portas abertas para todo mundo. Não é cobrado nada, mas isso é uma opção minha. Nós temos custos com água, com aluguel, com luz, mas enfim, a proposta do Templo Escola de Umbanda Araruana é ser um colégio de Umbanda, ou seja, além de prestar caridade, também levar o conhecimento. Mas eu me propus, junto com a minha espiritualidade, a uma vez por mês, durante 2 horas, exaurir ou procurar exaurir determinado tema dentro da Umbanda. Mas dentro desse propósito de servir de um colégio, nós já estamos com vários projetos para o ano de 2018 de curso de preparação sacerdotal, curso presencial de teologia, curso de doutrina e desenvolvimento mediúnico, cursos esses que não duram apenas 2 horas, cursos que demoram meses, requer, portanto, estrutura material,
requer uma cadeira confortável para que a consulência e os alunos possam bem se acomodar e estarem se sentindo bem. Vai ser verão, vai ser 40 graus aqui no Rio Grande do Sul. Será que o consulente ou o aluno vai se sentir bem num local onde esteja fazendo 40 graus? Seja durante uma gira ou durante um curso? E a gente disponibiliza para que todos se sintam confortáveis um climatizador. Então vejam, eu estou colocando essas hipóteses para a nossa reflexão, que não seria chegada a hora para que o umbandista repense isso, no sentido de que se ele é umbandista, se ele se fixa nessa religião que é maravilhosa, não é chegada a hora para ele entrar na Umbanda e não só a Umbanda entrar nele, e vice-versa, que ele participe ativamente, tanto religiosamente como materialmente?